A gente muda de assunto agora e vai falar sobre planos de saúde. Com o aumento dos custos da família brasileira, muitas tiveram que rebaixar ou até mesmo cancelar os planos de saúde. Pode rodar o VT e a gente vai voltar a falar sobre isso aqui no estúdio. Os planos de saúde perderam mais de 780 mil clientes nos primeiros 5 meses de 2016. Os dados são da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, que mostra que o setor reuniu em maio quase 49 milhões de beneficiários em planos médico-hospitalares, uma queda de 1,65% comparado a dezembro do ano passado. Já a Associação Brasileira de Planos de Saúde projeta para o ano uma queda parecida com a do ano passado, quando foram perdidos cerca de 1 milhão de beneficiários. Essa diminuição no número de clientes acontece em meio à recessão e aumento do desemprego no país. No Revista da Cidade, vamos saber quais são as alternativas para o beneficiário conseguir fazer caber no orçamento o plano de saúde e não precisar abrir mão deste serviço. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje aqui no estúdio Lívia Coelho. Ela é advogada especialista em direito do consumidor da Proteste. Seja bem-vinda ao Revista. Tudo bom, querida? Tudo bom. Tudo jóia. Ótimo. Vamos começar com as dúvidas do pessoal das ruas. Vamos. A nossa equipe encontrou com muita gente que estava com dúvida com relação ao plano de saúde. Então a gente começa com as perguntas do pessoal, depois a gente complementa com as dúvidas aqui do estúdio e também a sua dúvida. Você pode interagir com a gente através do Instagram, tá bom? @Revista da Cidade. Pode soltar a pergunta do Tiago. Oi, meu nome é Tiago e eu gostaria de saber quais os cuidados que eu tenho que ter na hora de contratar um plano de saúde. Boa pergunta. Cuidados genéricos. Então, é muito importante verificar se o plano está inscrito na ANS e tomar esse tipo de cuidado antes de contratar um plano de saúde, verificar o histórico de reajustes do plano. Então, é muito importante analisar esse tipo de questão. Isso é uma coisa importante porque tem muitas operadoras que acabam colocando ajustes abusivos aí, né? Sim, por que isso pegam o consumidor de surpresa, né? É importante ele verificar o histórico, como que aquela operadora costuma atuar, se naquele ano teve muito reajuste no ano anterior. E como e onde a gente faz esse tipo de pesquisa? Muitas vezes na própria ANS. Na ANS? Isso. No site da ANS? Isso. Ou a gente tem que fazer algum pedido especial para que eles mandem o histórico desse plano pra gente? Olha, dá para consultar pelo site mesmo. Tá. E tem como a gente saber, por exemplo, porque existem muitos planos de saúde que acabam ao longo, né, da vida da pessoa. Na hora de contratar é uma maravilha, né? Depois, na hora de você conseguir um reembolso, na hora de você conseguir um exame, uma consulta, um procedimento um pouco mais caro pro plano, é aí que o bicho pega, é aí que entra a dificuldade na aprovação e tudo mais. A gente consegue essa informação do quanto o plano facilita ou dificulta a vida do consumidor antes de contratar? Então, é importante verificar o contrato, mas geralmente o que ocorre, eles acabam com relação a tratamentos estéticos, procedimentos de rejuvenescimento, as limitações costumam ser mais nesse sentido mesmo. Mas é importante analisar o contrato para se resguardar e também alguns casos que a gente verifica, né, por parte da operadora que acabam negando atendimentos em que o consumidor tem o respaldo, ele deve ter essa proteção, então aí é importante o consumidor realmente ficar atento e procurar os órgãos de proteção caso ele receba uma negativa, né, indevida. O que acontece muitas vezes, infelizmente. Vamos dar uma olhada na pergunta do João Vitor. Oi, meu nome é João Vitor. Gostaria de saber se é possível manter o plano de saúde da empresa após a aposentadoria? Boa pergunta. Então, a pós-aposentadoria depende do tempo que a pessoa contribuiu para o plano de saúde, né? Tem alguns requisitos, o fato dela estar contribuindo para o plano de saúde também. Se ele já contribuiu por pelo menos 10 anos, pode ser mantido esse plano de saúde sim, desde que após a aposentadoria ele comece a contribuir e a empresa mantenha o benefício para os empregados ativos. Se não for 10 anos, se ele não tiver contribuído por 10 anos, então aí o cálculo assim funciona 1 ano de contribuição, 1 ano de manutenção que ele consegue posteriormente. Aí fica um período limitado, então. Isso. Proporcional ao tempo que ele contribuiu. Isso. Tá certo. O Leãozinho tem uma pergunta para você também. Uma dúvida, né? Quem é que não tem, né, Leão? Quem não tem sobre plano de saúde hoje, né? Porque tá uma bagunça que a gente não consegue entender. Eu, por exemplo, nesse momento eu estou sem plano de saúde porque eu não sei o que fazer. Porque é o seguinte, a minha pergunta é a seguinte, hoje em dia eles querem fazer o plano de saúde, você tem que ter uma firma, porque eles não abrem, ou você tem o plano da sua empresa onde você trabalha, né, como funcionário,
Ou então, se você não tiver um emprego assim fixo e tal, você tem que abrir uma empresa porque eles não querem fazer mais plano familiar. Né? Pelo menos os vendedores de planos fazem toda uma pressão para que você faça com a empresa. E aí você faz com a empresa, se você tiver um problema, você é penalizado como empresa e não como pessoa. Então isso é uma pegadinha, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, essa questão do plano coletivo, muitas vezes é interessante, né, que a pessoa faça esse plano coletivo, só que tem que ter a ressalva, é importante frisar, né, para o consumidor que os reajustes do plano coletivo, eles não são estipulados pela ANS, então assim... Porque não deixa de ser mais uma pegadinha. Exatamente. Então, assim, é importante ficar atento mesmo com relação a isso, e a Proteste tem sentido, né, por parte dos consumidores, né, essa movimentação mesmo do mercado com relação aos planos individuais, e aí estamos atuando institucionalmente, buscando a melhor solução para o consumidor com relação a esse assunto, plano de saúde. Mas a gente tem esse direito, eu, pessoa física, não sendo pessoa jurídica, quero contratar um plano para minha família, a empresa não oferece esse tipo de pacote, não oferece esse tipo de plano. Eu tenho como exigir que ela me venda esse pacote ou não? Eles estão respaldados, eles podem vender só o que eles querem vender e oferecer para o público enquanto empresa? Tem essa dificuldade de obrigar mesmo os planos, no caso dos planos individuais. Mas, de qualquer forma, assim, eles não são obrigados a oferecer que o consumidor, isso, é importante que o consumidor se una para pressionar mesmo os órgãos, para buscarmos alternativas, também, em alguns casos, até se valer do judiciário. Tá certo. Vamos ver a pergunta do Daniel, então. Veja aí. Olá, meu nome é Daniel. Eu gostaria de saber em que casos é possível trocar de plano de saúde sem enfrentar carência. Então, tem a opção da portabilidade, né? E há uma série de requisitos. É importante que o plano de saúde que a pessoa vai migrar, né, seja compatível com o anterior. Então, tem essa possibilidade sim, mas a gente pede que o consumidor verifique o guia específico sobre isso, se aquela operadora realmente está dentro tem compatibilidade no site da ANS, tem um guia próprio para isso. Bom, em caso de aumento, né, de repente você está sendo aí surpreendido por um aumento no seu plano de saúde, você está vendo que não cabe mais no seu orçamento, eu acho que vale, antes mesmo de você cancelar o seu plano, você de repente fazer um downgrade, como se chama, né? Você de repente está com um quarto particular, vai para a enfermaria, tenta tirar algumas coberturas que encarecem de repente o seu plano, que você não tem necessidade disso hoje. Eu acho que tem como a gente mexer, mas não ficar descoberto, né? E é bom que as operadoras de saúde também flexibilizem para que as famílias consigam ter planos de saúde. Senão daqui a pouco vai todo mundo para o SUS que já não aguenta a demanda de hoje, e os planos vão ficar sem cliente, porque estão perdendo ano a ano, e quantidades expressivas, né? Então é bom que eles também prestem atenção nesses números que estão crescendo, né? O número de pessoas que estão saindo, estão crescendo cada vez mais. Deixa eu agradecer então a Lívia Coelho, que é advogada especialista em direito do consumidor da Proteste, esteve com a gente aqui para tirar essas dúvidas. Se você tiver alguma questão, pode fazer contato direto com a Proteste através do site proteste.org.br. Obrigada, viu, querida? Até a próxima. Aqui no Revista. Tchau, tchau.